Graças e paz, irmãos. Peço que vocês abram a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 17 e o verso 23. Encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar, no qual está escrito, ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. Amém. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e também da terra. Não só o Criador, mas também o nosso sustentador, sem o qual não teríamos vida, Senhor, aquilo que nós acabamos de entoar a Ti. O que eu te peço, ó Pai querido e santo, é a iluminação do Teu Espírito Santo na exposição da Tua palavra. Eu peço que o Senhor venha nos alimentar por meio da Tua palavra, Pai, e que saiamos daqui cheios da Tua presença e cheios do Teu Espírito Santo. Pai Santo, desde já eu peço que o Senhor venha atuar poderosamente no coração da Tua igreja. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como o texto é grande, nós vamos por partes. Então, à medida que nós vamos avançando, peço que os irmãos deixem a Bíblia aberta e eu vou lendo, tá? Porque é muito grande para nós ganharmos tempo. Nós estudaremos, hoje eu quero expor com vocês Atos do capítulo 17, do versículo 16 ao 34. Esse texto ele tem 4 cenas. Então, à medida que nós avançarmos, nós leremos, ok? Entretanto, antes de ler a primeira parte desse capítulo, algumas considerações para que nós entendamos o contexto no qual essa passagem, ou essa narração, essa narrativa está inserida. Em primeiro lugar, o que nós temos que entender aqui é que Paulo está na sua segunda viagem missionária. Ele está na sua segunda viagem missionária, juntamente com Silas e Timóteo. Lembra na primeira que ele foi com Barnabé. Aí teve aquela desavença, cada um foi para um lado. Providência de Deus. O evangelho cresceu mais ainda por causa disso. Além disso, no capítulo 17, logo no comecinho, se os irmãos observarem, do 1 até o 9, Paulo, juntamente com Silas e Timóteo, eles chegam à igreja de Tessalônica, ele chega a Tessalônica. E lá eles pregam o evangelho, mas vocês sabem como é a rotina de Paulo, né? Ele chega, prega o evangelho, começa aquela inveja dos judeus, e depois ele tem que sair de lá fugido. Então a vida de Paulo é assim, eu prego, eu anuncio, vem a inveja e depois eu tenho que sair fugido. Então acontece isso com Paulo em Tessalônica, juntamente com Silas e também com Timóteo. Depois disso, se os irmãos observarem, do verso 10 ao 15, eles saem de Tessalônica e vão para Bereia. E lá, como acabei de falar, qual é a rotina? Eles chegam a Bereia, eles pregam a palavra do Senhor. E aqueles mesmos judeus que estavam em Tessalônica, eles ouvem que Paulo está pregando lá, eles vão até lá e de novo, inventam coisas a respeito de Paulo. E o que acontece? Os irmãos, no verso 15 diz que os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fosse ter com ele. Então o contexto é o seguinte, Paulo está na segunda viagem missionária, ele acaba de ser levado de Bereia para Atenas, e ele, e Silas e Timóteo, eles continuam em Bereia. Entretanto, ele fala o seguinte, eu vou ficar aqui, mas diga a Silas e a Timóteo que eles voltem. Então esse é o contexto. A partir daqui, nós leremos o verso 16, até o verso 23. Diz o seguinte:
Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria, dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses? Pois pregava Jesus e a ressurreição. Verso 19. Então, tomando consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Verso 21. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer e ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar, no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Então, nessa primeira parte, nessa primeira sessão, algumas coisas nós temos que falar. Primeira coisa, que enquanto Paulo, verso 16, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Tudo que nós leremos a partir de agora é consequência do que aconteceu no coração de Paulo em relação à idolatria daquele povo. Aqui é a motivação principal do texto. É a partir daqui que vai desencadear todos os eventos sucessivos. Então, Paulo, ele fica indignado com a idolatria dos atenienses. Segundo alguns historiadores, existia naquela cidade de Atenas muitos postes de idolatria. Esses postes de deuses, né? Hoje, se nós quisermos trazer para o nosso contexto, é como se fossem imagens de santos. Mas naquela época eram postes. Vocês já viram provavelmente em filme, em desenho, postes com a imagem de um deus. E Paulo, ele viu que a cidade estava cheia de altares. Cheia. E isso fez com que ele se incomodasse com aquilo. Porque, irmãos, quando nós conhecemos a verdade, quando realmente Deus trabalha em nosso coração e nós sabemos aquilo que pode, o que não pode, aquilo que é realmente verdade, aquilo que é mentira, e quando nós observamos que aquilo não está de acordo com a vontade de Deus, desculpa, irmãos, um crente verdadeiro ele não fica do mesmo jeito. Ele não fica do mesmo jeito. Então, ele viu a idolatria da cidade e aquilo fez com que ele se revoltasse diante da face da idolatria. Eu vou dar um exemplo simples. É a mesma coisa de você sair fora e ver toda a imoralidade que você vê, principalmente o que acontece com jovens. Vocês sabem, esses fluxos aí, né? Não precisa nem dar nome, não. Esses fluxos aí. É a mesma coisa de você passar em frente e você não se indignar com aquilo, não se revoltar com aquilo. Tem que acontecer alguma coisa no seu coração. Você tem que estar revoltado, não com as pessoas, mas com a prática. Porque você sabe que aquilo ali não está em conformidade com a palavra do Senhor. E Paulo, ele percebe que aquele lugar está cheio de idolatria e ele fica indignado. Além disso, essa indignação não fica só na forma abstrata. Não fica só ali, sozinho, Paulo não entra no seu quarto e fala: nossa, que cidade idólatra. Estou revoltado com ela. Não. Essa revolta ela é tão grande que é o que o verso 17 diz. Por isso o quê? Por aquilo que aconteceu no verso 16, essa indignação, o que acontece? Dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo que perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição.
O que fez Paulo pregar a palavra do Senhor? A sua indignação diante da idolatria. Ele não ficou apenas no sentido abstrato, não ficou um sentimento, se tornou em prática. E essa prática fez com que ele fosse falar da palavra do Senhor. E Paulo era um homem destemido. É interessante que Paulo, quando ele está no fim da sua vida, ele diz o seguinte: eu sei em quem eu tenho crido. A ideia não é eu sinto em quem eu tenho crido, que é o empirismo, né? Infelizmente, muitos irmãos vivem por sentimento. Eu sinto que é de Deus, eu não sinto que é de Deus. Não vive pelo seu sentimento, desculpa. Você viver pelo seu sentimento, eu já falei. Está até comentando na aula dos adolescentes com a Jeane, né? Nós estávamos conversando, falando do coração. Se você seguir seu coração do jeito que você tem que seguir, se prepare, você vai ser preso ou vai ser morto, alguma coisa assim. Não siga o seu coração, siga a palavra do Senhor. E Paulo, ele tinha essa convicção, ele era destemido. Podemos ver que ele era perseguidor e agora ele é um crente. E o próprio Jesus fala, né? Eu vou te ensinar a ser aquele que era perseguidor, agora vai ser perseguido. E eu vou te ensinar. E Paulo foi perseguido, nós sabemos disso. E ele era um homem destemido, e era um homem que tinha convicção. Ele sabia e tinha certeza no Deus em que ele cria. E isso faz com que ele fique revoltado. Claro que, deixa eu explicar uma coisa aqui. Paulo, quando se revolta com a idolatria, ele não está pecando. Porque a revolta, o ódio, não é um sentimento mal em si mesmo, tá? Não é um sentimento mal em si mesmo. Para você avaliar se o sentimento ele é bom ou não, tem que ser à luz da palavra de Deus. Por exemplo, amor. Você falar, o amor é bom? Vocês vão falar, lógico que o amor é bom. O amor ao dinheiro é bom? Não. O ódio ao pecado é bom? Muito. Então, nós avaliamos o sentimento não como ele um fim em si mesmo, mas de acordo com a palavra de Deus. Então, a revolta de Paulo está baseado na revelação do Senhor. Estava revoltado com o quê? Com a idolatria. E ele vai lá e prega e debate com esses irmãos. Além disso, o texto diz que ele vai debater com dois tipos de filósofos aqui. Os epicureus e os estoicos. Para entender os epicureus e os estoicos, a gente tem que voltar um pouquinho lá na Grécia, né? Os epicureus, de forma bem resumida, são pessoas que vivem pelo prazer. Eles tinham esse tipo de filosofia de vida. A escola foi fundada em 341 a 277 a.C. por Epicúrio, né? Daí veio o nome Epicureus. A filosofia, por ele pregada, trazia em seu bojo o ensinamento de que nosso objetivo principal deve ser obter para a vida, através dos sentidos, o máximo possível de satisfação, afastando toda e qualquer forma de sentimento. Extremamente materialista, ensinava que o bem supremo é o prazer. Trazendo para os nossos dias de hoje, é o famoso hedonismo. O que é o hedonismo? O hedonismo é o famoso, como posso dizer, é o famoso sextou da vida. É o sextou da vida. O que é o sextou da vida? É o viver pelo prazer. Eu saio do meu serviço e agora eu vou tentar sentir o máximo de prazer. Onde? Na droga, no sexo e na bebida, né? Na bebida. Ou seja, eu vivo totalmente para sentir prazer. É o fim último da minha vida. O fim último da minha vida é sentir prazer. É o hedonismo, porque o hedonismo é filho do existencialismo. O existencialismo fala o seguinte, nada faz sentido. O mundo não tem sentido. Então o homem, por ser um ser que precisa de sentido para a vida, senão ele não vive, ele cria um sentido. Qual? Sentir prazer. Eu preciso sentir prazer. Esse é o fim último. Quando você vai conversar com pessoas que pensam dessa forma, elas dizem o seguinte, quando você vai falar de certo e errado, ela fala assim, se isso te faz bem, se te dá prazer, não é errado. Exatamente, é o hedonismo, filho do existencialismo. E Epicúrio, né, que a Bíblia fala que nada é novo, né, debaixo desse céu, já existia esse tipo de pensamento. Eles eram muito materialistas, ou seja, o transcendente não existia. Além disso, os estoicos já vai totalmente diferente. É outro tipo de filosofia. Eles seguiam Zenão, né?
Segundo os estoicos, as pessoas são parte de uma mesma razão universal. Criam que os processos naturais eram regidos pelas leis da natureza, e por isso o homem deveria aceitar o seu destino. É a ideia de um mecanicismo, ou seja, o mundo é como se fosse uma engrenagem que não pode ser separada. A ideia de ser um mundo mecânico, que todas as leis da natureza é como se fosse um rolo compressor que vai acontecer aquilo independente de qualquer coisa. O que acontecia com essas pessoas? Eles não faziam nada. Sabe o famoso? Se eu for, vai ser de uma forma. É o famoso Deus dará. Vai acontecer ou não vai acontecer, independente de qualquer coisa. Então ele seguiu essa filosofia, a ideia de um mundo ser mecânico, as leis da natureza que regem, dominam sobre todas as coisas. O interessante aqui é que Paulo, como nós veremos, ele é levado para o Areópago, que está escrito aí no verso 19. Então, tomando consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? O Areópago era o lugar onde os filósofos eles debatiam e ficavam discutindo as coisas sobre a vida. Então, o que é conhecimento? Como eu posso saber o que é conhecimento? O que eu acho interessante nessa parte é que Paulo ele não está diante de pessoas que não sabem as coisas. Ele está diante das pessoas mais inteligentes da sua época. Porque nós estamos falando da Grécia. Nossa cultura praticamente vem de Aristóteles, Platão. Claro que o cristianismo é a nossa, graças a Deus, né, ainda impera com força, mas a forma de governo, a forma que nós entendemos algumas coisas, está nesse tripé, Aristóteles, Sócrates e Platão. Então, é o mundo deles, é o mundo dos inteligentes, é o mundo dos sábios. E Paulo está onde? No centro. No centro. Imagina um cenário. Eu quero que você fale. E quando você olha para o auditório, estão os mais intelectuais daquele mundo. Pega hoje os mais... se tiver também hoje, né? Porque hoje está difícil, eu vou te falar, hein? Eita, rapaz, vamos pegar o intelectual aqui, hoje está difícil. Vamos pegar os mais inteligentes do mundo hoje. Pega os mais inteligentes e agora você vai explicar para eles o seu cristianismo. Vamos voltar um pouco atrás, só para dar um exemplo, porque eu sei que hoje não tem muito, mas vamos pegar os intelectuais, segundo o povo aí. Vamos pegar um Sartre da vida, vamos pegar um Nietzsche da vida, um Kant da vida, esses filósofos grandes. Pega esses filósofos. A partir de agora, você vai pregar, vai falar e anunciar o evangelho de Jesus para esses. Por isso que eu acho impressionante a ousadia de Paulo. Ele não está diante de pessoas iletradas que pouco sabem, não. Ele está diante do mundo intelectual da sua época. E isso só mostra uma coisa, que Paulo sabia cumprir muito bem a ordem que está em 1 Pedro 3,15, que diz o seguinte: antes sacrificai a Cristo como Senhor em vosso coração. De que forma? Estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Paulo estava pronto. A Bíblia não fala aqui que você tem que falar. A Bíblia diz que você tem que estar sempre pronto para quando alguém questionar a sua fé, você responder. E ele vai para lá. Ele também não se intimidou diante dos sistemas filosóficos daquela época, algo que muitos de nós tememos. Não. Ele não ficou com medo de Platão, Aristóteles. Não ficou com medo das filosofias. Sabe por quê? Porque ele sabia que o Deus a quem ele servia é o Deus da verdade. É o Deus que tem como fonte última toda a verdade. E que eles estavam na cegueira. Então ele vai. Por quê? Porque ele sabia que tinha que pregar a palavra do Senhor aos gentios, para que os gentios, ouvindo a palavra, crescem. Dito isso, vamos para a segunda parte. Verso 23. Diz o seguinte: porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar, no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que vos anuncio. Verso 24 diz o seguinte: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele o Senhor dos céus e da terra.
não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá a todos, dá a vida, respiração e tudo mais. Verso 26. E de um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se, porventura, tateando, o possam achar, bem como que não está longe de cada um de nós. Verso 28, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns de vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. O contexto aqui é o seguinte, atenienses, eu percebi uma coisa, contemplando aí, observando, que vocês são bem religiosos mesmos. Vocês são bem religiosos. E eu percebo que vocês têm muitos altares aí. Agora vem a inteligência do Paulo, né? Agora vem a inteligência dele. Mas eu percebi que em um dos altares está escrito o quê? Ao Deus desconhecido. Ele usa isso como ponte para a sua mensagem. É uma estratégia de Paulo. E agora, eu queria estar aqui. Eu queria estar nesse dia. Eu queria, porque deve ter sido muito legal. Muito legal. Porque a ideia agora é o seguinte, agora eu vou anunciar esse Deus aí, que vocês dizem adorar e não conhecem, agora eu vou falar quem é. E Paulo começa a falar quem é. Primeira coisa que ele fala, o Deus aí que vocês não conhecem, eu vou falar quem ele é, tá bom? Ele é quem? O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. O Deus que você não conhece, ele só é uma coisa só, o Criador dos céus e também da terra. É só isso. O Deus que você não conhece, que diz adorar, é o Criador dos céus e da terra. Além disso, ele não é só o Criador dos céus e da terra. Sendo ele Senhor dos céus e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ou seja, você acha que um Deus que criou todas as coisas vai habitar em madeiras, em pratas, em ouros? Não. Por quê? Porque o nosso Deus é imenso. Ele não é só o Criador dos céus e da terra, ele é imenso. Aqui ele traz a imensidade de Deus. Ou seja, Deus não tem um lugar fixo, ele é onipresente. Ele não está em objetos, ele transcende todo o objeto. Além disso, ele diz também no verso 25, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é que dá a todos, é quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. Ou seja, atenienses, o Deus que anuncio, ele é criador de todas as coisas, ele é imenso, e outra coisa, ele é independente. Eu acho esse atributo de Deus mais legal. Tá? Até na quarta-feira, nós estudamos sobre os atributos incomunicáveis. Um deles é a independência de Deus. E eu comentei com eles que esse atributo é o mais legal de Deus. Não, tem todos são legais. Todos são legais. Mas o mais legal é a independência de Deus. Ou seja, ele não depende de ninguém. Para aprender, você precisa do quê? Precisa de alguma coisa fora de você. Deus não precisa. Para viver, você precisa de quê? Comida, água. Se tiver frio, você precisa de roupa. Deus não precisa. Deus não precisa de nada. Ele se basta. Ele pode. Ele é o único ser que pode bater no peito e falar, eu me basto. Por que eu estou falando isso? Porque nós sabemos muito bem, vocês têm WhatsApp, vocês têm redes sociais, e sabem muito bem que geralmente vem um textinho aí, né? Eu sou independente, eu não preciso de ninguém, sei lá o quê, sei lá o quê, sei lá o quê. Pelo amor de Deus, gente. Sabe, a pessoa que fala isso, você sabe por que ela fala isso? Ela só fala porque ela ouviu outra pessoa falar. Porque até para falar você é dependente de alguém. Eu dei esse exemplo aqui na quarta-feira. Se uma pessoa ela não ouve a outra falar, ela nunca vai falar.
Lembra do filme Tarzan? Lembra do filme Tarzan, que depois ele cresce e depois conhece aquela moça, acho que é Jane, e ele começa a falar a língua dela? Não existe aquilo. Ele nunca falaria. Ele só faria barulho dos macacos. Ele nunca falaria. Por quê? Porque o aparelho fonador dele teria atrofiado. Ele não falaria. Ou seja, até para você falar, você depende de outra pessoa. Deus não. Ele é independente. Ele não depende de nada. Ele se basta. Ele bate no peito e fala, eu me basto. Está ouvindo, atenienses? Ele não precisa de você. E ele nem é servido por você. Porque qual é o contraste que ele está fazendo aqui? Os deuses, se vocês já assistiram, por exemplo, o José do Egito, pode ver que eles têm que pegar o Deus, levar para um lugar. Tem que pegar os ídolos, né? Levar para o outro lugar. Se estiver chovendo, você tem que cobrir esse ídolo. Deus não. Ele se basta. Ele não precisa ser servido por ninguém. Além disso, irmãos, em contrapartida, ele fala assim, ele não depende de ninguém, mas eu vou te falar uma coisa. Está aí no verso 25. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo, ele próprio, é quem dá a todos o quê? Vida, respiração e tudo mais. Ele não depende de você, mas você depende totalmente dele. Totalmente. Você respira? Graça. Você tem vida? Graça. Você tem conhecimento? Graça. Você tem força? Graça. Tudo é por causa dele. A causa última de todas as coisas é o nosso Deus. É o nosso Deus. Ele é independente. Você é totalmente dependente. Nós precisamos dele. Eu fico imaginando nesse momento os atenienses tudo assim. Nossa, que Deus diferente é esse? Porque os deuses gregos, vocês conhecem? Zeus, Hades, pode ver que eles brigavam entre si por inveja. São deuses semideuses. É melhor falar semideuses, né? Porque são seres falhos. Então, pode ver que eles brigavam. Troia, se você assistir Troia, claro que no filme não tem isso, mas na Ilíadas e Odisseia, se você vê o começo, começa com uma inveja de uma deusa. Uma deusa teve uma inveja e aconteceu toda uma guerra. Nosso Deus não. Nosso Deus é perfeito, Ele é santo, Ele é poderoso e onipotente, onipresente. Então eu fico imaginando os atenienses nesse momento. Além disso, ele diz o seguinte, além de você ser 100% dependente, verso 26 diz o seguinte, e de um só, fez, verso 26, e de um só, fez toda a raça humana. Aqui ele já começa a sair de Deus para a história da humanidade. Aqui ele já para de falar quem é o Senhor, que é a fonte última de todo o bem, independente e poderoso, para mostrar que a história humana começa com Deus como Criador e o homem como criatura. Quem é esse homem? Senhor Adão, o nosso pai, o nosso primeiro pai. E ele fala, e eu criei e fiz de um só. E ele vai falar a finalidade aí, verso 26. E de um só fez toda a raça humana. Eu fiz Adão. Com qual finalidade? Para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Primeiro propósito, para habitar na terra. Deus colocou o homem na terra. Para o quê? Para governar. Para governar este mundo. Entretanto, infelizmente, nós sabemos que Adão, ele cai, ele quebra a aliança e, como consequência, ele perde todo esse domínio. De tal forma, gente, que eu fico muito triste. Até eu comento com o pessoal também. Eu fico muito triste quando o homem ele é dominado pela natureza. Porque no plano original era o homem que tinha que governar a natureza e não o contrário. É muito triste. É muito triste. É muito triste não só isso, porque a visão das coisas elas começam a ser deturpadas. Nós começamos a perder o sentido do real. Nós começamos a viver... Conhece Dom Quixote? Vocês lembram da história de Dom Quixote? Dom Quixote ele leu tanto livro de cavaleiros, que ele começou a achar que era um cavaleiro.
E a partir daí ele vivia como um cavaleiro no mundo. E as pessoas que estavam ao redor achavam que ele era o quê? Louco. Por quê? Porque ele estava longe da realidade. Estava longe da realidade. E isso que acontece conosco quando nós estamos a par da palavra do Senhor. Agimos como loucos. Quem traz o sentido e interpreta a realidade do jeito que ela é? Deus, pela sua palavra. Nós viemos de um homem só, Adão, para habitar nesta terra. E não só isso, qual é a outra finalidade? Que ele diz para os gregos, para buscarem a Deus, com letra maiúscula, o único, o verdadeiro. Se porventura tateando, o pudesse achar, bem como que não está longe de cada um de nós. E ele fala, Deus não está longe de nós. Por quê? Porque nele vivemos, e nos movemos, e existimos. Deus não está longe. Eu até comentei com o pessoal, né? Quando Deus nos chama ao arrependimento, para chegar até Ele, nós só nos arrependemos. Ninguém, para buscar a Deus, se arrepende e dá 10 passos. Se você for até lugar, aí sim. Não, a ideia de você estar separado de Deus não é fisicamente. A ideia é espiritualmente. O que nos separa de Deus? O pecado. Quando nós nos arrependemos e cremos no Senhor Jesus, o que acontece? Esse muro acaba saindo. E agora nós temos relação com Deus. Ou seja, o nosso Deus ele não está longe. Segundo o apóstolo Paulo, ele está em nós. Porque nele nós vivemos e nos movemos e existimos. Sem Deus, irmãos. É o louvor que o grupo cantou. Sem Deus, nada somos. Nada somos. O homem pode gritar, espernear, criar teses e mais teses, igual faz aí, esse povo aí doido aí, o mais doido acredita também. Faça se você quiser. Como o Paulo falou hoje na escola dominical, o insensato diz não a Deus. O insensato, o louco, diz não a Deus. Além disso, ele fala o seguinte, como alguns de vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Ou seja, a graça de Deus, ela é tão maravilhosa, e a graça de Deus, a graça comum do Senhor, que faz com que até o homem, o mais ímpio, consiga falar uma verdade, Paulo está falando assim, pode ver que Paulo estudava, né? Não era uma pessoa que não estudava, porque ele está citando aqui os poetas, né? Poetas aqui não é poetas igual nós conhecemos, né? Aqui a ideia de poeta é ser filósofo mesmo, aqueles que pensavam sobre as questões da vida. E ele fala assim, um dos seus poetas diz o seguinte, porque dele também somos geração. Ou seja, até o ímpio tem a noção que ele veio de Deus. E que o homem vem e descende de Deus. É claro que aos poucos, infelizmente, por causa de algumas teorias, o homem vai perdendo e abraçando outras filosofias. Mas, normalmente, pela graça comum, nós sabemos que viemos de Deus. E ele apresenta a Deus desta forma. Entretanto, quando nós conhecemos ao Senhor, é claro que exige uma resposta humana. Porque até agora, Paulo só apresentou quem é Deus. Disse qual é a origem do homem. E qual é o propósito do homem, que é o quê? Habitar na terra e glorificar a Deus. Ou seja, ele deu o plano todinho. Ele fez uma teologia sistemática aqui, né? Quem é Deus, a sua criação, o homem e a finalidade do homem. Agora ele vai chegar na parte prática. Apresentei quem é Deus, não é, atenienses? Agora vou te falar uma coisa. Eu vou falar alguma coisa para vocês. Ele diz o seguinte, agora nesse terceiro momento, que vai do verso 29 ao 31, Paulo, com base em tudo que ele falou, exortará os atenienses a, primeira coisa, verso 29. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ou seja, te apresentei quem é Deus, né? Agora deixa eu te falar uma coisa. Nunca mais faça isso. Não coloque Deus. Não pense que Deus é semelhante a coisas criadas pelos homens. Deus não é criado à imagem e semelhança do homem. Ao contrário, o homem é criado à imagem e semelhança de Deus. É nós que temos que refletir a Deus e não ao contrário. Deus não fica
Deus, infelizmente, irmãos, infelizmente, até no meio cristão, tem pessoas que servem Deus segundo a sua imagem e semelhança. Infelizmente. Entretanto, o Deus a quem nós servimos, ele se auto-revelou. E ele se revelou exatamente como Paulo descreveu, como nós acabamos de ver, como Criador dos céus e da terra, como independente, como um ser que dá vida para todas as pessoas, como Criador do homem, aquele que dá finalidade para o homem, porque é Deus que dá finalidade para nós. Eu não crio finalidades, é Deus que dá finalidades para nós. Deixa eu te falar uma coisa. Esse Deus aí, ele se auto-revelou dessa forma. E ele não é semelhante à sua criatura. Infelizmente, por causa da queda, o homem adora quadrúpedes, até cachorro, né? Se você for ver hoje, infelizmente, tem pessoas que dizem que preferem o animal ao homem, né? Devido à corrupção humana. Entretanto, isso é pecado. O valor que Deus deu para o homem não é o valor que Deus deu para o animal. Infelizmente, a pirâmide que Deus fez, o pecado inverte totalmente. O que era para ser adorado, não é adorado. Aquilo que não era para ser adorado, agora é adorado. A tal ponto que até nós brincamos esses dias, brincamos não, né? Foi um negócio que eu achei engraçado. Toda vez de manhã uma mulher vai abraçar o tronco de uma árvore. A ideia de cegueira, ela não consegue interpretar a realidade. Não consegue. Porque a realidade procede de quem? De Deus. Ele não só criou o mundo, mas ele interpreta toda a história, todas as coisas que existem. E ele diz o seguinte: ó, atenienses, a partir do conhecimento que você tem agora, não compare mais esse Deus que eu acabei de apresentar com as coisas criadas, porque ele não é assim. A teologia faz isso, irmãos. Não tem como você ler a Bíblia e compreender essas coisas e ficar inerte. Você precisa de uma reação. Deus exige que você responda de uma forma. E é isso que Paulo está fazendo. Além disso, ele não só exorta os irmãos a não pensar a divindade como semelhante às coisas criadas. Mas olha o verso 30, diz o seguinte: Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Apresentei o Deus Todo-Poderoso, não apresentei? Agora deixa eu falar uma coisa. Se arrependa dos seus pecados. O que é arrependimento na Bíblia? Arrependimento não é sentir tristeza. É isso, mas não é só isso. Arrependimento na Bíblia dá a ideia de mudança de vida. Ou seja, eu estava indo para a esquerda e agora vou para a direita. Eu era um idólatra, agora eu não sou mais. Eu adorava deuses, agora eu adoro apenas o único e verdadeiro Deus. Isso é arrependimento na Bíblia. Não é a ideia de sentir tristeza. A ideia é uma mudança de vida, é uma mudança completa. Não só na prática de roupa, na questão de falar, no pensamento principalmente. É o seu coração que mudou, você é uma nova criatura. E a Bíblia diz, e Paulo exorta os atenienses, se arrependam. E o interessante é que ele fala o seguinte, que Deus não levou em questão o tempo da ignorância. Imagine você pega um monte de intelectuais e fala assim, ó, Deus, esse tempo de ignorância aí, ó, Deus nem levou em conta. Imagine chamar todo esse pessoal de ignorante. Mas é verdade. Quando você não está em conformidade com a verdade, é ignorância. É simples. Se não está de conformidade com a verdade, que a verdade é baseada na realidade, você está em ignorância. E é o que Paulo fala para eles. Além disso, irmãos, terceira exortação de Paulo está no verso 31. Exortação não, base. Porque ele diz o seguinte: notifica a todos os homens que todos, em toda parte, se arrependam. E no verso 31 ele vai falar o porquê. Além daquilo que ele já falou, no verso 31 ele vai falar o porquê. Qual a primeira palavra que está aí? Por quanto. Por quanto, na nossa língua, nós sabemos que é uma conjunção de explicação. Ó, se arrependam. Por quê? Por causa do que eu vou falar agora. Porquanto estabeleceu um dia, em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e
acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Sabe, atenienses, por que vocês têm que se arrepender? Levando em consideração tudo aquilo que eu falei, é porque vai ter um dia. E vai chegar esse dia. Eu fico imaginando os ímpios nesse dia. Aqueles que zombam do Senhor. Aqueles que brincaram com o Senhor. Aqueles que não deram crédito à pregação do Senhor. Vai ter um dia em que todos serão julgados. Ou seja, atenienses, se arrependam. Porque vocês estão errados. Eu acabei de mostrar que vocês estão errados. Mas deixa eu te falar uma coisa. Vocês também vão ser julgados. Por isso, se arrependam. Vai ter esse dia. Não adianta. Não adianta correr, não adianta fazer nada. Vai ter o dia em que todos serão julgados. Todos. Qual é a diferença de um para o outro? Se todos vão ser julgados. A diferença é que nós, louvado seja o nome do Senhor, Deus providenciou um Salvador para nós. Essa é a diferença. E quando Deus for julgar, vai nos colocar do lado direito. Por quê? Por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque nós reconhecemos, claro, com base nele, logicamente, né? Com base nele, que nós reconhecemos a nossa miséria, a nossa podridão, e reconhecemos e mudamos a nossa vida. Claro que pelo poder do Espírito Santo, porque Deus é aquele que elege, o Filho é aquele que salva, que redime, e o Espírito Santo é aquele que aplica. Com base na obra da Trindade, nós não seremos julgados. Entretanto, aquele que não se arrependeu, aquele que brincou de crente na igreja, aquele que se diz crente, aquele que vai para a igreja, bate ponto. Deixa eu falar. Naquele dia vai ter surpresa. Vai ter surpresa. Então, irmãos, a mesma base serve para nós também. Haverá um dia em que nós seremos julgados. E naquele dia, segundo a Bíblia, o dia em que há julgar o mundo com justiça. Acabou a misericórdia. Por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Naquele dia não tem misericórdia. O tempo de misericórdia é agora. O tempo de arrependimento é agora. Para terminar, irmãos, o nosso último ponto, que está no verso 32 a 33, que agora é o resultado da pregação de Paulo. O primeiro resultado, como todo mundo já sabe, quando alguém prega a palavra, sempre tem reações diferentes. Nem todo mundo acredita, louvado seja o nome do Senhor, que todos acreditassem e vivessem em conformidade com isso. Outros zombam. Veja aí o verso 32. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneceram e outros disseram, a respeito disso, te ouviremos noutra ocasião. Ou seja, duas respostas diferentes. Uns deram risada, escarneceram. Esse negócio aí, Paulo, esse rapaz nem sabe o que está falando. Nós sabemos que tem isso. Outros falaram assim, até gostei, mas depois eu penso. Eu vou pensar, depois nós conversamos. Mas louvado seja o nome do Senhor, que tem o terceiro grupo, que está no verso 34. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Ou seja, houve outras pessoas que acreditaram na palavra de Paulo. Para concluir, meus irmãos, a verdade, ela tem que ser falada independente de qualquer coisa. Podemos ver que Paulo não estava num contexto favorável. Pelo contrário. Como pregador, ele deve ter ficado muito feliz, né? Deve ter ficado muito feliz. Por quê? Porque ele tinha um púlpito. Imagine um lugar onde todas as pessoas querem te ouvir, mas elas não são cristãs. Ele tinha um púlpito. Deram o púlpito para ele. E o que ele fez? Anunciou o evangelho. E ele não mediu esforços. Ele realmente pregou o evangelho como realmente ele é. Arrependam-se dos seus pecados. Paulo foi chamado para anunciar o evangelho a uma cidade completamente politeísta, ou seja, era totalmente contrária à religião dele. Nós, assim como ele, temos essa verdade.
e devemos anunciá-la com ousadia, assim como ele anunciou. Jovem, você que vai para a faculdade, né? Hoje você não foi EAD também, né? Você que tem um amiguinho, você que é mais novo, que frequenta a escola, ou você que trabalha, você tem um público. E esse público precisa ouvir a verdade. Ah não, Samuel, já falei muitas vezes e não vai. Calma, calma. Você só está jogando a semente, está regando. O crescimento vem de quem? Do Senhor. Nós não sabemos, mas nós temos uma certeza, que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Se ele falou para nós pregarmos, porque pessoas ouviriam e acreditariam, pode ter certeza que pessoas vão acreditar. Porque essa era a esperança de Paulo, que ele tinha certeza que as pessoas ouviriam. Para terminar, eu termino com uma pergunta, irmãos. Você tem anunciado a verdade? Ou tem se escondido em meio à opressão do mundo? Termino com essa pergunta. Temos anunciado a verdade com ousadia, igual Paulo? Ou somos aquele famoso, igual o pessoal brinca, né? O crente 007. Espero que ninguém saiba que eu sou crente. Espero que não. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, eis aqui, ó Pai querido, a Tua palavra. E nós, ó Pai querido, como servos do Senhor, como filhos, Senhor, do Teu amado, estamos, Senhor, felizes por saber que o Senhor é o Criador de todas as coisas. E não só o Criador, mas também o Redentor de todas as coisas, por meio do Teu Santo Filho Jesus Cristo. A minha oração é para que o Senhor venha dar ousadia a esta igreja, Pai querido, assim como o Senhor concedeu ao apóstolo Paulo. Assim, o mesmo sentimento de revolta que o Senhor deu a Paulo, Senhor, naquele momento de idolatria, nos dê também, Pai. Nos ajude, Senhor Deus, a odiar, ó Pai querido, o pecado, assim como Paulo, Senhor, estava odiando. E amar a justiça, amar o bem, amar a virtude, ó querido Pai, segundo a Tua imagem. Pai querido, abençoe essa igreja. Derrame, Senhor, espírito de ousadia, Pai, de força. Tire-nos, Senhor, todo o temor. E nos dê, Senhor, capacidade para falar a Tua palavra, Senhor, com convicção e cheios da Tua graça. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.